vamos dar uma olhada agora nesse slide que eu coloquei aqui para vocês e que simplifica um pouco o que eu falei até agora da forma afirmativa, tá? Como às vezes eu falo, tenho que dar muita informação, pode ser que vocês se percam um pouquinho no meio do caminho. Então, esse slide vai demonstrar exatamente o que eu falei até agora, tá? Então, olha só. Temos aqui simple present, presente simples, nosso tempo verbal que a gente está aprendendo, relembrando. Forma afirmativa. Reparem aqui, eu falei lá no início. I, you, we, you e they. O que a gente faz com o verbo quando a gente tem esses pronomes como sujeito? Reparem que o look, que é o verbo que eu usei aqui para a gente conjugar o verbo, reparem que nesses pronomes que estão em branco, I, you, we, they, reparem que ele está normal. O verbo está normal. E ele apenas modifica quando nos pronomes he, she, it. Reparem que para os pronomes he, she, it, eu coloquei o Szinho, porque quando o sujeito são esses pronomes, ou a gente pode substituir o sujeito por esses pronomes, a gente precisa colocar o verbo na regra do S. Então, por isso que o look para he, she, it ficou looks. Então, reparem bem, todas as vezes que a gente for conjugar o verbo no presente simples, nesse tempo verbal, e a frase for afirmativa, e o sujeito a gente pode substituir, ou os sujeitos são os pronomes I, you, we, they, a gente apenas repete o verbo. Look. I look, you look, we look, they look. E todas as vezes que a gente for conjugar um verbo no presente simples, na forma afirmativa, que o sujeito for he, she, it, ou a gente pode substituir o sujeito por esses três pronomes, a gente precisa colocar o verbo na regrinha do S, tá bom? Reparem que he looks, it looks, she looks. Ele olha, ele ou ela olha, ok? Eu olho, você olha. Lembra? Na hora que a gente conjuga em português o presente simples? Então, é a mesma coisa que a gente está aprendendo a fazer, só que em inglês. Ok? Let's go to the negative form. Negative form. Como é que eu faço a forma negativa? É mais simples do que a afirmativa, ok? Negative. Para formas negativas, precisamos usar os verbos auxiliares do e does. E repetimos o verbo. É super simples. Só que, quando a gente está falando de forma negativa e interrogativa, a gente precisa de um verbo auxiliar, que no caso do presente simples, desse tempo verbal, é o do e o does. O que esse verbo auxiliar faz, o do e o does? Ele coloca o verbo principal no presente simples. Reparem que o verbo principal fica normal, base form. Então, a função dele como verbo auxiliar é colocar esse tempo verbal no presente simples, já que ele está aqui normalzinho. Entenderam? Então, vamos ver como é que a gente forma a forma negativa? Eu preciso de um sujeito, eu preciso do don't e doesn't, por quê? Como a gente está falando de forma negativa, a gente precisa introduzir o not. E o not é introduzido no verbo auxiliar. Quando eu junto o do com not, eu faço uma forma contraída, ou seja, eu junto os dois. E ele vira don't. E quando eu junto o not com does, ele vira doesn't. É uma maneira mais rápida da gente estar falando, tá? Só que tem um itemzinho aí que eu não sei se vocês lembram. A gente vai utilizar o do para I, you, we e they. E a gente vai utilizar o does para he, she, it. Ok? Então, vamos lá. Eu preciso do sujeito para fazer a forma negativa. Eu preciso do don't ou do doesn't. O que vai me dizer que eu vou usar cada um vai ser o sujeito. E eu preciso de um verbo na sua forma normal, na sua base form, na sua forma de base, tá? Então, olha só, vamos para esse exemplo aqui, ó. She doesn't study Italian. Ela não estuda italiano. Concordam que é uma situação permanente? Por isso que a gente está falando de presente simples.
E agora, concordam comigo que a frase está na negativa? E como é que eu faço isso? Eu preciso do sujeito, olha lá, ó, que aqui no caso é o she. Eu preciso do doesn't, que eu estou usando o doesn't porque she a gente usa does, tá? E o verbo, como é que fica? Normal. Repetiu study. Italian. She doesn't study Italian. Agora olha esse exemplo aqui. You don't look to me. Você não olha para mim. Sujeito, you. Don't, por quê? Porque eu uso o do para you. Aqui, ó. Só que eu tenho que botar na negativa, né? Porque a gente tá falando de frases negativas. Então, ele vira don't. E o verbo principal, eu repito, base form. Look to me. You don't look to me. Então, foi forma negativa. Sujeito, o don't ou doesn't e verbo na sua forma normal. Ok? Bem mais fácil do que a afirmativa, né? Que não tem... Aí não tem regrinha nenhuma e na afirmativa tem a regrinha do S. Let's go to interrogative form. Da mesma forma que a negativa, a interrogativa também precisa dos verbos auxiliares, o do e o does. E só para lembrar, os verbos auxiliares, eles ajudam, eles auxiliam o verbo principal da frase aí para o presente simples, tá bom? Essa é a função deles. Só que na forma negativa, o do e o does vem na frente de tudo. Olhem aqui. Do ou does mais o sujeito e o verbo normal. Reparem que a ordem muda um pouquinho, tá? Lembrando que o do eu uso para I, you, we, they e o does para he, she, it. Look at the examples. Olhe para os exemplos. Does she study Italian? Ela estuda italiano? A forma interrogativa aqui. Reparem que o does vem na frente, depois veio o sujeito, que é she, o verbo normal, ok? Do you look to me? Você olha para mim? Do, you, sujeito e o verbo normal, ok? Essa é a forma interrogativa. É isso que vocês têm que saber. A ordem, que é o do, o does, o sujeito e o verbo na sua forma normal. Uma dica. Todas as vezes que vocês estiverem utilizando verbos auxiliares, no caso do presente simples, o do e o does, o verbo principal da frase fica normal. Por quê? Porque eu já tenho o do e o does fazendo essa função de colocar o verbo no presente simples. Então, ele não é modificado, ok? Ok, short answer. Vocês já viram isso? Short answer são aquelas respostas curtas que a gente dá quando a gente faz uma pergunta, tá? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Os mesmos do outro slide. Does she study Italian? Ela estuda italiano? Como é que eu faço a short answer? Eu tenho duas opções, ou yes ou no, ou a resposta afirmativa ou a negativa. Se a resposta for afirmativa, reparem que eu utilizo o mesmo sujeito da pergunta e eu utilizo o mesmo verbo auxiliar. Does she study Italian? Yes, she does. Ela estuda italiano? Sim, ela estuda. E a negativa? No, she doesn't. Não, ela não estuda. No caso, utilizamos o mesmo sujeito, reparem aqui, que é o she, e o verbo auxiliar tem que estar na negativa, né? Com no aqui. Então, ao invés de ser does, vai ser doesn't, que a gente junta o does com not. Agora, olha esse exemplo aqui. Do you look at me? Você olha para mim? Yes, I do. Reparem que o sujeito foi modificado. Apenas essa vez, tá? Porque geralmente a gente utiliza o mesmo sujeito da pergunta, a gente utiliza na resposta. A única exceção é quando eu pergunto com you, porque eu tô falando assim, você olha para mim? Aí a pessoa vai responder, sim, eu olho. Entenderam a diferença?
Então, é apenas nesse momento. Então, todas as vezes eu utilizo o mesmo sujeito para responder, tá? Com exceção do you. Toda vez que a pergunta for com you, a resposta vai ser com I. Então, ó, yes, I do. Sim, eu olho. No, I don't. Não, eu não olho. Ok?